Também não sabiam como lidar com cegos. Eu gosto de ajudar os outros. Vou ser feliz, eu queria. Não é o fim do mundo, não é o fim da estrada. Para mim foi muito traumatizante perder a visão, porque eu tinha 23 anos, eu fazia faculdade de engenharia florestal e era meu primeiro ano que eu morava sozinha, até porque antes eu morava com meus irmãos quando eu vim para Santa Maria. Então eu estava no meio da minha vida, com tudo que eu tinha direito, né? E de uma hora para outra eu perdi a visão. Até então, quando eu fiz a cirurgia, eu achei que eu ia voltar a ver em 6 meses. A minha esperança era muito grande de voltar a ver, né? Eu vivi esses 6 meses sonhando como eu ia voltar, eu sonhava a roupa que eu ia estar, eu sonhava quem é que eu ia ver primeiro. Então, pra mim, esses 6 meses foi muito traumatizantes por saber que na hora eu não ia voltar a enxergar depois. Eu gostaria de ir para as outras pessoas, não só a mim, a todas as pessoas que têm deficiência, que chegasse, falasse, desse o nome, se prontificasse para dar uma ajuda, para atravessar a rua. Alguém ajuda ela. Se ela não olha no meu rosto, eu sei que ela não tá sendo sincera comigo, ela não tá, né? Então, eu sei, às vezes me dizem, ai, como é que tu sabe que ela não tava te olhando no rosto? Eu digo, eu sei, eu percebo, eu sinto. A gente sente todo e qualquer movimento numa sala que tu estejas, às vezes, o que vocês não percebem, o que vocês não ouvem, a gente ouve, a gente sente. Eles nos ensinam que eles vivem normal, eles têm as mesmas dificuldades e ansiedades que todos nós e conseguem trabalhar essas questões andando na cidade sozinhos, trabalhando a independência deles e aprendendo a ler e escrever, né, em braille. E assim a gente vai aprendendo cada dia mais com os nossos alunos e com a professora Marli, que é cega. No primeiro momento a gente se assusta, porque é bem diferente tu nascer sem a visão do que tu aprender a conviver, né, sem a visão. Mas depois eu acho que o ser humano eu acho que é especial nesse aspecto, porque ele pode se adaptar, né, ele tem essa capacidade, né, que diferencia, né. Então eu acho que vai da índole de cada um, do caráter de cada um, do apoio da família, né, das circunstâncias, do meio. E graças a Deus comigo hoje é uma coisa que faz parte da minha vida, né? Espero que não para sempre, mas eu convivo muito bem com a minha falta de visão, digamos assim. Porque eu tinha uma filha que não era cega. Então, de repente, aconteceu tudo aquilo, ela ficou cega. É a mesma coisa que para a sociedade pode entrar que nem eu entrei, aos pouquinhos, só que tem que ter boa vontade, né? Porque para mim também foi difícil, não foi de uma hora para outra assim que eu me acostumei, tanto que tá aí que ela tá dizendo, né? A Maninha também tá dizendo como é que foi para mim. Eu acho que para mim foi pior que para ela, porque eu tava acostumada com ela correndo, andando, brincando sozinha por tudo. E de repente eu me vi naquela situação que eu achei que eu ia ter que super proteger ela, né? Eu digo, tá, agora o mundo acabou para ela. Que, né, para mim um deficiente visual não estudava, um deficiente visual não brincava.
sabe? Não fazia as atividades normal, de dia a dia. Até porque a gente não tinha acesso a esses conhecimentos até aquele ponto ali. Né? E é bem ao contrário, né? É bem ao contrário do que a gente pensa. Eles podem fazer tudo. Essa minha netinha aqui é a Miriam. Então ela é muito agarrada com o vô, porque ela já fez aqui, né? Então ela é muito agarrada com o vô e pelo tato, pela a visão facial que nós temos, a visão facial, aquele sentido que a gente sente quando está uma coisa do lado, assim. Eu sei que ela é muito linda. O visual, né, tem uma conotação muito grande para as pessoas, mas nós que não enxergamos podemos ver uma flor da nossa maneira, como eu expliquei, né, através do toque, das pétalas, sentir a maciez da flor, né, o seu perfume, ter o privilégio de colocar num vaso, ir lá ver, tocar na flor quando sentir vontade, essas coisas. E é um sinal de carinho, são essas coisas que contam. Meu nome é Esther, eu e Diana tenho 8. Então, uma criança hoje pode ter uma vida normal, se for ser perfeito. Agora, tem que ser divulgado, as pessoas têm que saber que o deficiente, no caso visual, tem muita capacidade, né? Tem muito, quando vai fazer uma coisa, você concentra muito no que faz, porque logicamente tem que ser. Então, eu digo, não enxergar, eu digo sempre assim, um pequeno detalhezinho. É um detalhe, não? Que aconteceu. Nos preocupa muito, eu disse assim, preventivo, as doenças do recém-nascido, a retinopatia da prematuridade, né, o vítreo turvo. Então, hoje, todo berçário, principalmente no recém-nascido, deve ser acompanhado por oftalmologista. O bebê cego já precisa do acompanhamento com um educador especial. Porque ele vai nascer, os pais estão preparados para receber uma criança vidente, sadia, normal. E quando nasce o bebê cego, como é que esses pais vão agir? Essa criança não tem o contato da visão, que é uma coisa muito importante, né? Que a criança olha para os pais estão notando que tem aquela troca de olhares, a mãe quando está amamentando olha para o bebê olha para a mãe, tem aquela troca. E quando o bebê nasce sem a visão? Como é que é essa troca? Então, a conversa com o educador especial, a saber como lidar com essa criança vai se lidar de uma maneira diferente. Tu não pode chegar no berço e pegar ela simplesmente, porque ela vai se assustar, porque para ela é um estímulo diferente, ela não sabe que tá vindo alguém para pegar ela. Então tu chega no quarto falando, olha, a mamãe vai pegar, a gente vai se trocar, vai tomar banho, vai fazer alguma coisa, para essa criança perceber que vai mudar a rotina dela. Então tudo tem que ser através da fala, sendo que uma criança vidente não precisa disso, né? Identificar na escola, junto lá com os alunos, que todo dia o professor tem trabalho com o aluno, identificar nele algum problema de visão, que é bem simples. É só uma questão do professor desenvolver a observação e verificar que o seu aluninho esfrega os olhos frequentemente, que após uma leitura ele se sente tonto ou com náuseas, sabe? São pequenos dados, uma aproximação muito grande do livro de leitura nos olhos, uma ruga muito grande na testinha quando olha o quadro. Então são vários fatores que o professor precisa identificar, observar para assim encaminhar ao oftalmo.
Primeiro dia que ela disse assim, ó, não, tu vai pra aula, a mãe parecia que ia correr atrás do transporte. E só que ela começou a se libertar. Eu posso fazer isso, as limitações dela. Ela pedir pra alguém a cor da blusa que ela vai colocar, a cor do batom que ela vai passar. Essas limitações dela. No caso de alguém chegar, eu tá com ela no mercado, eu tá com ela em algum lugar e as pessoas chegarem e dizer qual é o nome dela. Eu disse, pô, ela pode responder, né? Ela fala, ela só não enxerga. A que idade ela tem? O que ela faz? Mas pergunta pra ela, ela sabe. Entende? Ela tem plena consciência de toda a vida dela, de toda a vida que tem ao redor dela. Não precisa perguntar pra nós. Mas eu vim desenvolvendo meu caminhar estudantil com a ajuda de parentes, de professores, de colegas. Fui até o 3º ano do ensino médio sem repetir, felizmente. Sem muito mérito, mas isso faz parte. Aí depois chegou a vez de fazer vestibular. Em princípio, os grandes cursinhos da cidade não me aceitaram, literalmente não me aceitaram, por eu... Eles também não sabiam como lidar com cegos. Mas ele enxerga muitas coisas muito melhor que nós, às vezes. E acho que quanto aos colegas também, os colegas se sentem bem com ele, têm procurado ser solidários, né? Ajudando, participando, fazendo tarefas em grupo. Acho que eu vejo ele como perfeitamente incluído aqui na universidade. Eu nunca pensei que um dia eu estaria convivendo com um deficiente visual, porque é uma coisa bem engraçada. Eu escutando a professora dar o depoimento dela, ela diz que ela não sente dificuldade. Nenhum de nós que somos colegas dele sente a dificuldade dele. Estamos aí para superar limites. Eu comecei no pré como uma aluna normal, né? Todo mundo, minha mãe, minha família, todo mundo pensava, ela vai estudar até ensino fundamental e vai parar aqui, não vai mais ter condições. Mas daí eu fui estudando, fui evoluindo, fui avançando e consegui chegar até aqui. De pena, sentimento de pena. E ao mesmo tempo, às vezes elas querem ajudar e elas não sabem como ajudar, como lidar com essas pessoas especiais em algumas situações, assim, né? Que nem atravessar a rua, pegar um ônibus, né? Então eles não sabem como vão agir com essas pessoas e acabam se afastando, né? Não ajudando, não tentando se aproximar pelo próprio medo que tem, insegurança, de não saber, de não ter conhecimento. Eu me considero normal, igual a todo mundo, porque não tem que ter diferença, tá? E eu me considero muito feliz. Me considero muito feliz porque eu tenho uma professora que me ajuda, eu tenho uma família que me ajuda, todos os professores daqui me querem muito bem, todo mundo aqui me quer muito bem, né? Então eu me considero uma criança feliz e normal. Então, ter um aluno incluído na escola é um desafio para nós, professores, é um desafio e uma aprendizagem. Eu acredito que todos os professores e alunos aprendem com esse aluno, assim como ele aprende conosco. Atil. O. D. U. A. F. F. O. R. Minha ideia é ser muito feliz, tá? Com certeza. Mas música pra mim é tudo. Eu canto desde pequena, isso já tá nas veias. Música é o meu coração, tá no meu sangue. Então, os meus rumos, né, estão voltados à música.
Ou seja, como professora de música ou como cantora. Isso só o tempo que vai dizer qual será o melhor caminho e também as oportunidades que vão surgir. És fascinação, amor. Não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono. Rimarei com a palavra carne ou qualquer outra, que todas me convêm. As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem. Do céu livre, por vezes, um desenho, são puras, largas, autênticas, indevastáveis. Carlos Drummond de Andrade. Que a vontade de Deus, com toda a vontade de Deus, né? Em tudo a gente deve se conformar. Principalmente, nós não temos visão, mas eu gostaria de dizer assim, que espiritualmente, com a luz da alma, a gente enxerga.